Bom, então aqui a gente vai começar com a parte, com a segunda parte da primeira aula, tá? E aí a gente vai introduzir, né, o conceito de probabilidade, só que né, de uma forma bem particular, tá? Que a gente chama de definição clássica de probabilidade, né, no qual eu estou assumindo que todos os resultados possíveis, né, do meu experimento são equiprováveis, tá bom? Então, quando a gente faz essa hipótese, tá? Obviamente aqui eu vou estar olhando para um espaço amostral finito, tá? Quer dizer, eu tenho uma quantidade finita de possibilidades do meu experimento. Tá? Então, nesse modelo clássico que a gente chama, né, a probabilidade de um evento A é simplesmente dado, né, pela cardinalidade do conjunto A, quer dizer, quantos elementos tem o conjunto A, dividido pela cardinalidade do conjunto ômega inteiro. Tá? Então, né, em palavras, o que quer dizer? Né, eu estou fazendo a razão entre o número de resultados favoráveis a A e o número total de resultados, né, no meu espaço amostral. Tá bom? Então, isso é o que a gente chama da definição clássica de probabilidade. Tá? Depois a gente vai ver que tem uma definição mais geral, no qual essa hipótese de que todos os resultados são equiprováveis não é necessariamente né, ela não é assumida, né? Você tem uma forma mais geral de pensar em probabilidades. Tá? Então, vamos aqui com um exemplo. Tá? Se eu jogar, né, vou jogar dois dados honestos, tá? E vou, né, quando eu digo um dado é honesto, quer dizer que exatamente que né, todas as faces, né, os resultados possíveis têm as mesmas chances. Quer dizer, um sexto, né, face 1, um sexto, face 2, um sexto, e assim por diante. Até a face 6 também um sexto. Tá bom? E aí, só que agora eu estou aqui jogando dois dados, tá? Em vez de jogar um, eu vou jogar dois dados, tá? E eu quero calcular qual é a probabilidade da soma da 11 ou a soma da 12, tá? Então aqui deveria ser da, né? Não D, tá bom? Então, antes de calcular essa probabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou pensar qual é o espaço amostral, né? Então, meu experimento eu vou jogar dois dados honestos, né? Então, eu posso pensar que o resultado de cada dado é um número de 1 a 6, né? Então eu vou ter um vetorzinho com duas coordenadas, tá? Então o ômega 1 aqui representa o resultado, né, que eu obtive no primeiro dado e o ômega 2 representa o resultado que eu obtive no segundo dado. Tá bom? Então esse aqui é o conjunto de todas as possibilidades do meu experimento, né? Eu joguei dois dados, então eu vou ter o resultado do primeiro aqui por ômega 1 e o resultado do segundo aqui por ômega 2. Tá bom? Então, cada resultado é um número entre 1 e 6, né? Então, né, que a gente representa o produto cartesiano, né, do conjunto de 1 até 6, aqui né, ao quadrado. Tá? Então, se todos os resultados aqui têm as mesmas chances, né, qual é a probabilidade de um eventozinho, né, se eu pegar uma amostra fixa aqui, né? Por exemplo, qual é a probabilidade de dar 1 e 1? 1 sobre 36, né? Porque eu tenho 36 possibilidades aqui, né, que é 6 vezes 6, eu tenho 6 possibilidades para a primeira coordenada, 6 possibilidades para a segunda coordenada, então no total a cardinalidade desse conjunto é de 36, né? Se eu olhar quais são as chances de uma amostra fixa, né, como é 1 aqui, né, então eu vou ter 1 sobre 36, tá bom? Então, quais são as chances da soma da 11? Né? Então, para a soma da 11, né, necessariamente eu tenho que ter obtido o resultado 5, 6, né? 5 mais 6. Tá? Então, só que o 5 ele pode ter ocorrido na primeira amostra, né? E o 6 pode ter ocorrido na segunda amostra, ou o contrário, né? O 6 pode ter ocorrido na primeira amostra e o 5 pode ter ocorrido na segunda amostra. Tá? Então, eu tenho dois resultados, né, possíveis. Então, a probabilidade da soma da 11, né, é o que? 2, né, sobre 36. Né? Tem duas possibilidades em 36. Tá? E aí, se eu quero calcular qual é a probabilidade da soma da 12, né? A única forma da soma da 12 é se tanto o dado 1 quanto o dado 2 dão 6. Né? Então, vai ficar a única amostra cuja soma da 12 é 6 e 6. Então, aqui eu tenho uma possibilidade em 36. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo relativamente simples. Tá bom? Vamos voltar aqui para o exemplo 1, né, no qual eu lanço 10 moedas honestas, né, e o meu espaço amostral aqui é 0,1 elevado a 10. Né? Então, qual é a cardinalidade desse espaço? Então, novamente, para a primeira coordenada eu tenho duas possibilidades e para a segunda coordenada eu também tenho
duas possibilidades, para a terceira coordenada até a 10ª coordenada. Então, para todas as coordenadas eu tenho duas possibilidades. Como eu vou ter 10 coordenadas, então eu vou ter 2 elevado a 10, quer dizer, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, tá bom? Então, né, relembrando o conjunto AJ, né, você lembra que o conjunto AJ deu coroa, né, no jotésimo lançamento, né? Então, de quantas maneiras, né, quantas amostras eu tenho um coroa no jotésimo lançamento, né? Então, na jotésima coordenada eu só tenho uma possibilidade, que é o 1. Mas em todas as outras 9 coordenadas eu posso ter qualquer coisa, 0 e 1, porque eu só estou olhando para o resultado da jotésima coordenada. Então, eu tenho 2 elevado a 9 possibilidades, né? Então a probabilidade desse conjunto AJ é 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 10, que é exatamente o meio, que é o que a intuição nos diz, né? Quais são as chances de, no jotésimo lançamento da coroa? Bom, é meio, né? Tá bom? E aqui a gente faz o cálculo também de alguns outros conjuntos que foram vistos anteriormente no exemplo 1, tá? Eu vou deixar isso aqui como leitura para vocês. Bom, então, agora pensando assim de forma um pouquinho mais geral, tá? Quando a gente quer calcular uma probabilidade, tá? A gente vai fazer o quê? A cada evento, né, quer dizer, cada subconjunto do meu espaço amostral, eu vou atribuir um número entre 0 e 1, que vai me dar exatamente o quê? As chances relativas que eu estou atribuindo àquele evento. Tá? Então, essas chances relativas vai ser o quê? Um número entre 0 e 1. Então, sempre quando você fizer a conta de uma probabilidade, tem que ser um número entre 0 e 1. Tá? Se você calcular eventualmente uma probabilidade dar negativa ou dar um número maior do que 1, é porque você fez alguma coisa de errado. Tá? E, obviamente, né, a probabilidade do todo ela sempre vai ser 1. Tá? Então, uma outra propriedade que é sempre comum, né, a qualquer modelo probabilístico que você tem, é que quando você calcula a probabilidade de uma união cujos eventos são 2 a 2 disjuntos, quer dizer, 2 a 2 disjuntos quer dizer que a interseção de AI com AJ é sempre vazio quando I é diferente de J, tá? Então, quando você calcula a probabilidade dessa união, onde os 2 a 2, né, onde os eventos são 2 a 2 disjuntos, você obtém a soma das probabilidades, tá? E né, outra propriedade que, na verdade, decorre dessa propriedade da probabilidade da união, se a soma, né, quando você tem 2 a 2 disjuntos, é que quando você, por exemplo, também quer calcular a probabilidade do complementar de um evento, isso é simplesmente 1 menos a probabilidade do evento A. Tá bom? Bom, aqui é só uma observação sobre a questão de eventos mutuamente exclusivos. Note que a probabilidade, quando eu pego A interseção com B, se isso dá vazio, a probabilidade é sempre 0, tá? Então a gente vai, na verdade, essa propriedade ela decorre, do fato da probabilidade do ômega ser igual a 1, então, pelo fato da probabilidade do ômega ser igual a 1, a probabilidade do vazio tem que ser igual a 0, tá? Exatamente porque o vazio é o complementar do ômega, então vai ficar 1 menos 1 aqui, então vai ficar 0. Tá? E, então, se eles são 2 a 2 disjuntos, também quando eu faço a interseção de todos eles também têm que ser disjuntos. Né? Bom, aqui tem algumas... aqui tem uma observação também com relação ao seguinte exemplo, se você considerar o lançamento de um dado, e olhar para o evento, o resultado do dado foi 2, 3, 4 e 5, tá? Então, veja só, como é que eu calcularia a probabilidade desse evento, tá? Então, eu posso escrever, esse evento, o resultado foi 2, 3, 4 ou 5, como a união do evento, o resultado foi 2, com o evento o resultado foi 3, com o evento o resultado foi 4, com o evento o resultado foi 5. Tá? Note que a interseção do evento 2 com o evento 3... Você vai me buscar com a minha mãe? Vou, meu amor, vou sim. Elas são vazias, tá? Então eles são 2 a 2 disjuntos aqui. Então eu posso simplesmente escrever essa probabilidade como a probabilidade do evento deu 2, a probabilidade do evento deu 3, deu 4, deu 5 e assim por diante. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 4 eventos, todos eles têm a mesma probabilidade em sexto, então vai ficar 4 sobre 6. Então eu tenho 4 em 6, tá bom? Aí é que a gente colocou também,
né, vocês podem continuar essa conta aqui, digamos. Né? E o segundo item a gente colocou, né, uma forma errônea de você usar, né? Por exemplo, se eu escrever essa união aqui, esse conjunto aqui como a união do 2 com 3, do 2 com 4 e do 5, né, você vê que esse evento aqui, o 2, 3, não é disjunto do evento 2, 4, porque eles têm o mesmo elemento 2 aqui. Né? Então, para essa união aqui, eu não posso escrever que essa probabilidade é a soma da probabilidade desses eventos. Né? Porque eu vou estar contando o 2 aqui duas vezes. Tá bom? Então, se você fizer isso daqui, você vai ver que o resultado que você vai obter é diferente desse aqui. Tá? Porque, por exemplo, aqui se eu pegar a probabilidade desse evento aqui, vão dar 2 em 6, né? Que dá 1/3. Esse aqui também dá 2 em 6, né? Que dá 1/3. E esse aqui dá 1 em 6. Tá? Então, dá 2/3, né? Desculpa, 1/3 mais 1/3, né? Que dá 2/3 mais 1/6, né? Que dá diferente, né? Do 4/6 aqui. Tá bom? Bom, em geral, tá, quando a gente quer calcular a probabilidade de uma união, que não seja necessariamente disjunta, né, a gente tem essas formulazinhas aqui. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a união de A1 com A2, tá, e você quer calcular essa probabilidade, tá, é sempre verdade que essa união, que a probabilidade dessa união dá o quê? Dá a probabilidade de A1 mais a probabilidade da 2 menos a probabilidade da interseção. Tá? Exatamente porque, né, você vai estar contando duas vezes, né, a probabilidade da interseção em A1 e A2, né, então você precisa tirar ela uma vez para você só contar ela uma única vez. Tá bom? Uma regra similar vale para a união de três conjuntos. Tá? Então, quando você quer calcular a probabilidade de A, união com B, união com C, né, você vai somar as probabilidades, depois subtrair as probabilidades das interseções 2 a 2, depois somar a probabilidade das interseções 3 a 3, tá? E outra propriedade interessante que você pode usar, né, quando você quer calcular a probabilidade da união, né, e você sabe calcular a probabilidade dos complementares, tá, você pode usar essa fórmula aqui, né, que a probabilidade da união é igual a 1 menos a probabilidade da interseção dos complementares. Tá bom? Bom, então vamos fazer aqui um exemplozinho para ver como é que a gente usa essas, né, propriedades de probabilidade. Tá? Então, suponha aqui que eu tenho uma população onde 35% tem olhos azuis, 42% são ruivos e 20% são ruivos de olhos azuis. Tá? Então, se eu escolher uma pessoa ao acaso, né, quando eu digo ao acaso, quer dizer que eu posso escolher, né, estou escolhendo de maneira equiprovável, né, não estou favorecendo ninguém. Tá? Então, qual é a probabilidade de ser ruivo ou ter olhos azuis? Tá? Eu posso tentar também calcular qual é a probabilidade de não ser ruivo e nem ter olhos azuis. Ou eu posso calcular a probabilidade de ser ruivo, mas não ter olhos azuis. Tá? Então, primeiro deixa eu olhar aqui para o primeiro evento. Né? Eu quero saber quais são as chances, né, dessa amostra dessa pessoa que eu sorteei ao acaso, né, dela ser ruiva ou ter olhos azuis. Tá bom? Então, eu vou, né, escrever isso em termos matemáticos. Tá? Então, eu vou olhar aqui para as características, né, do que eu estou olhando. Né? Então, eu vou pegar uma pessoa e vou olhar para duas características. Né? A cor do olho e a cor do cabelo. Tá? Então, como eu só estou olhando em ser azul ou não ser azul, ou ser ruivo ou não ser ruivo, tá? Então eu vou, né, meu espaço aqui, né, uma amostra para mim, a primeira coordenada dela, ela vai me dizer se a pessoa tem olho azul, quer dizer o A, ou a barra quer dizer não tem olho azul, tá? E o cabelo ruivo vai ser o R ou o R barra, quer dizer R tem cabelo ruivo, R barra não tem cabelo ruivo, tá? Então, quando eu sorteio, né, uma pessoa e olho para essas duas características, né, quais são os resultados possíveis? Então, eu tenho olho azul, cabelo ruivo, olho não azul, cabelo ruivo, olho azul, cabelo não ruivo, né, não olho azul e não cabelo ruivo. Tá bom? Então, se eu olhar, por exemplo, para o evento, a pessoa escolhida é ruiva, né, eu vou ter que na segunda coordenada eu sempre tenho que ter o Rzinho aqui. Né? Na primeira pode ter olho azul ou não ter olho azul. Tá bom? E, né, de forma similar, se eu olho para a pessoa que tem olhos azuis, então a primeira coordenada tem que ser sempre A, né, pela forma como eu decodifiquei as características aqui. Né? A significa ter olho azul e a barra não ter olho azul. Né? Então,
Então, se eu quero ter olhos azuis, então na primeira tem que ser o A, né? E na segunda pode ser tanto ruivo como não ruivo, tá bom? Então, qual vai ser a interseção do R com A, né? Vai ser a pessoa é ruiva e tem olhos azuis. Então, eu só tenho uma amostra possível, que é, no caso aqui, né? Eu tenho olhos azuis, o Azinho aqui e o Rzinho aqui ter cabelo ruivo, tá bom? Só que nesse modelo aqui, né, eu não estou necessariamente assumindo que as chances são iguais, né, porque a gente sabe que as proporções não são as mesmas, tá? Mas, de fato, eu estou dando, né, aqui as proporções, né? Eu estou dizendo que 35% tem olhos azuis, 42% são ruivos e 20% são ruivos de olhos azuis, tá bom? Então, eu vou usar esses dados aqui, tá? Não vou assumir que eles são necessariamente aqui prováveis, tá? Então, eu já estou dando aqui, né, que P de R é 0,42, P de A é 0,35, e P da interseção é 0,2, quer dizer, a probabilidade de ser ruivo é 42%, né? Ter olho azul 35%, e de ser ruivo e ter olho azul de 20%. Né? Então, quando eu quero calcular a probabilidade da união, né, eu vou usar exatamente aquela fórmula que a gente viu previamente. Então, eu vou somar a probabilidade de ser azul com a probabilidade de ser ruivo menos a probabilidade da interseção. Então, vai ficar 0,35 com 0,42 menos 0,2, 0,57. Tá bom? Então, é assim que a gente usa, né, essa propriedade que a gente, né, vai aparecer o tempo todo aqui na hora de fazer cálculo de probabilidades, tá? E aí, bom, de maneira similar, a gente pode também né, resolver a questão no item B e no item C também, tá bom? Usando essas propriedades de probabilidade, tá bom?